Tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar, o que em rede se vai construir. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pascom Pergunta. Nós estamos com a série dedicada à campanha da fraternidade, que este ano traz como tema Fraternidade e Educação e como lema Fala com sabedoria, ensina com amor. E por isso nós estamos trazendo educadores, pessoas relacionadas à área da educação para falar um pouco com a gente sobre este tema. Lembrando, vai deixando aqui embaixo já o seu comentário de se você está gostando desta série, vai compartilhando com as pessoas que você conhece para a gente levar essa informação, esse assunto a mais pessoas, principalmente aqui da nossa paróquia. E hoje nós estamos recebendo a Rafaela para o nosso bate-papo. Seja bem-vinda, Rafa. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite de vocês. Espero ser suficiente. E Rafa, te chamando de Rafa, já que a gente conhece você aqui na nossa comunidade assim, comece então se apresentando. Fala um pouquinho de você como profissional. Tá, então eu sou Rafaela Piscinato, eu tenho 32 anos, eu sou formada desde 2009 em Educação Artística, esse curso já não existe mais, hoje é conhecido como Arte Visual. E eu trabalho na educação desde 2011, tanto na rede privada quanto na rede pública. E você dá aulas, né, para todo tipo de idade, para todas as faixas etárias? Então, na verdade, eu comecei estagiando com o Fundamental 1, mas a atuação mesmo, né, profissional, com o Fundamental 2 e o ensino médio. Entendi. Então você já passou um pouquinho de tudo, né? É. Rafa, então entrando já nesse assunto que a campanha da fraternidade deste ano traz pra gente, eu gostaria de saber a sua opinião. Qual é a importância do educar? Então, educar é uma função que não somente os professores exercem. Educar é muito importante para a sociedade em geral. Então, essa função de educar, ela passa primeiramente pela família, depois pelos profissionais da educação ao longo de todos os anos, né, que essa criança, adolescente vai passar pela escola. E a sociedade de forma geral também. Então, educar é fundamental, eu vejo, para que o indivíduo seja formado, né? Então, o educar não é transmitir conhecimento. Educar é você formar a opinião crítica, a visão de mundo, para que essa criança, depois adolescente, jovem, ele se posicione no mundo. Então, ela é fundamental para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, mais justa, né? Então, ela é importantíssima para todos nós. Uhum. E a campanha da fraternidade este ano nos pede esse olhar um pouco mais humanizado, principalmente em relação à educação, ao educar. Na sua opinião, como que isso pode funcionar, pode acontecer na prática, esse olhar mais humanizado para o indivíduo que está sendo educado? Então, é muito importante, né, que todos nós, profissionais da educação, toda a comunidade escolar, né, porque a escola não se faz só de professores, a gente tem os funcionários, tem a equipe gestora, né? Então, toda a comunidade escolar, ela precisa olhar a criança ou adolescente como uma pessoa, como um indivíduo, né? E a gente sabe que no sistema educacional, né, brasileiro, ainda se prioriza muito o quantitativo e não o qualitativo, né? Então, é muito fundamental que a gente comece a olhar para as crianças como uma pessoa, né? Não como um número. E aí isso vai se tornar muito mais humanizado, né? Então, existem projetos de inclusão, né, de pessoas com deficiência. Existem projetos na escola hoje que visam a questão psicológica do aluno, né? Existem olhares atentos de profissionais ali dentro da escola que veem o aluno, né, como parte de uma família que muitas vezes tem dificuldades, não só na questão financeira, mas também na parte afetiva,
né? Então, o aluno, ele chega e ele tem, né, um universo dentro dele. E nós precisamos olhar para isso de uma forma mais individualizada, né? Então, olhar para a criança em si, não para um número numa lista de chamada, por exemplo. Vocês precisam estar mais atentos, né? Isso. É uma questão, assim, de se conectar mesmo, né? Porém, eu vejo que existe uma dificuldade gigantesca, eu acho que é isso que o Brasil precisa crescer na questão de educação, né? Em que os profissionais eles sejam mais auxiliados também, porque muitas vezes a gente tem salas abarrotadas de crianças e isso não é possível de fazer. Então, é um todo, né? A gente precisa melhorar e muito ainda nesse sentido. Com certeza. E agora falando de um outro problema, digamos assim, na sua opinião, com a pandemia, né, da Covid-19, foi prejudicado todo esse processo de educação? E se a resposta for positiva, como reverter isso? Foi muito prejudicado em todos os sentidos, né? A gente passou aí praticamente 2 anos afastado da escola, né? Na rede pública, os alunos, nem todos eles tinham os recursos. Isso não aconteceu só com os alunos, professores também tiveram muitos problemas, né? De aparelhos que não funcionavam e tudo mais. Então, os alunos não estando ali presencialmente, é o que a gente falava anteriormente, essa questão de você se conectar com o aluno, né? E quando você está fazendo isso através de uma tela, fica muito difícil. Tinham alunos que eu não conhecia, né? Então, essa falta de presença, né? Essa falta da presença ali, da conexão entre professor e aluno, tornou a coisa muito mais difícil, né? E sim, tem uma defasagem gigantesca, né? Tem crianças que, numa determinada fase, ela precisava de determinados aprendizados, conhecimentos, e ela não teve, né? Porque estando em casa, nós tivemos, assim, muitos alunos que não participaram e tal, então existe uma defasagem muito grande. Como reverter? Eu acredito que arregaçando as mangas, né? E se dedicando muito os profissionais, e isso tem sido feito, assim, né? Tem sido pensado nas escolas para que os profissionais façam uma recuperação desses alunos. Então, está havendo na escola um currículo diferente, onde você tem a recuperação, né? E também o conteúdo básico daquele ano série que o aluno está. Então, se vai reverter, aí é uma coisa que a gente precisa ver. Eu acredito que seja possível, né? No entanto, vai ser muito difícil. Algo a longo prazo, né? A longo prazo. E agora falando um pouquinho sobre você. Por que você escolheu essa atuação, né? Ou quando você sentiu esse chamado, esse dom, que é trabalhar com a educação, trabalhar ensinando as crianças e ainda mais nessa parte artística? Conta pra gente. Então, na verdade, assim, eu digo que não fui eu que escolhi a profissão que me escolheu, né? Na minha família, eu venho de uma linhagem de professores por parte de pai, né? Tanto a parte artística quanto da profissão. E a minha avó foi diretora de escola, a minha tia hoje é diretora de escola, o meu tio é diretor de... Então, assim, né, a profissão tá na minha família, né? E o lado artístico do meu pai. E quando eu fiz a faculdade, na verdade, eu estava focada no lado artístico. Por uma necessidade, o que era mais fácil era a educação. Para mim, estar e ser professora é uma responsabilidade muito grande, né? E foi uma coisa que eu pedi a Deus, assim, que me iluminasse, né? Se fosse da vontade dele, que eu progredisse nisso. E eu acredito que o tempo mostrou, né? Tanto, na forma como foi se desenrolando essa questão profissional. Então, assim, a educação me escolheu. Eu me sinto muito honrada de ser professora, porque eu vejo o quanto isso é importante na vida das crianças, né, e da nossa sociedade. E, assim, eu penso que mesmo que os anos passem e eu me afaste disso, eu sempre vou ter educação como,
né, uma chave fundamental para minha vida, assim. Eu sempre peço para Deus que me dê a graça de fazer a diferença na vida desses jovens, porque cada um deles faz parte de mim, da minha história, e não tem como esquecer isso. E é um jeito de você deixar um pouquinho de você neles, os seus valores, os seus princípios, você conseguir passar isso, como a gente sempre fala, não precisa ser de uma forma tão escancarada, mas nas pequenas atitudes, né? Sim, e isso é muito gratificante, sabe? Você, ao longo dos anos, assim, eu tenho pessoas que já são mais de 10 anos, então tem adolescentes que hoje são adultos e eu nem reconheço mais, mas que me encontram na rua e agradecem, falam que sente falta. Então isso faz muita diferença na vida da gente, né? Então eu espero fazer e continuar fazendo a diferença na vida deles também. E agora a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. Rafa, eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para os educadores que estão nos assistindo, as outras pessoas que lidam com a educação no dia a dia, seja da forma que for, que estão acompanhando a gente aqui. Se você puder deixar uma mensagem para eles. A minha mensagem é que os professores, né, do Brasil, eles perseverem. É uma profissão fundamental, muito importante, muito bonita, né? E eu sei do quanto é difícil, de quantas vezes a gente tem vontade de desistir, mas que nós possamos sempre vencer as dificuldades dia a dia, né? Matar um leão por dia, porque lá na frente vai fazer total diferença, né? E é uma honra muito grande fazer parte dessa profissão, né? De todas as pessoas que são capazes de formar a nossa sociedade. Então, não desistam, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, que a gente faz sim a diferença no mundo. Tá certo, então. Rafa, muito obrigada mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, por você ter vindo aqui dividir um pouquinho do seu conhecimento, também da sua sabedoria, da sua experiência como profissional. A gente agradece. E as nossas orações para você também. Obrigada. Que você continue, como você disse, perseverante, que Deus te ilumine, Nossa Senhora te proteja, te dê força para que você não desista de buscar e levar o seu dom às pessoas que mais precisam de você. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. E a gente encerra aqui mais um episódio do Pascom Pergunta. Continue nos acompanhando, que logo logo nós teremos mais um entrevistado aqui conosco nesta série falando sobre a campanha da Fraternidade 2022. Muito obrigada e até a próxima!